Bem-vindo ao canal E Agora Brasil. Meu nome é Deco Bancion e eu vou te apresentar os bastidores de Brasília e as notícias da política e da economia que vão afetar a sua vida. Aqui é informação de verdade, sem fake news. Tudo de forma clara e direta, sem enrolação. Bora pro vídeo? George Floyd, 46 anos. Ele foi brutalmente assassinado na última segunda-feira, dia 25 de maio. Esse caso gerou uma onda de protestos nos Estados Unidos. Mais de 75 cidades, desde segunda-feira, já tiveram protestos violentíssimos, protestos duros. Então a gente está vendo agora o cenário que é a tempestade perfeita. A gente tem um desemprego recorde nos Estados Unidos, mais de 30 milhões de desempregados. A gente tem o maior número de mortes pela Covid no mundo, mais de 100 mil mortes. E o que pode levar a um movimento de tempestade perfeita, porque são as pessoas desempregadas, famintas, sem ter a noção do futuro e no meio dessa pandemia toda estão na rua buscando justiça social, buscando reparação. Tanto quanto nos Estados Unidos, aqui os negros são os mais penalizados com a Covid. São geralmente as pessoas que moram em situações precárias, em favelas, e elas estão numa situação com mais dificuldade, porque se não tem sabão para lavar as mãos, quanto mais álcool em gel, quanto mais uma vaga numa UTI, caso ele precise de um respirador. Então a gente tem um cenário de tempestade perfeita que já está acontecendo agora nos Estados Unidos e que pode ser transportado para o Brasil. Lembrando que o Brasil já tem a segunda onda da economia acontecendo simultaneamente à onda da contaminação pelo coronavírus. A gente teve agora em abril um número recorde de desempregados, 13 milhões de desempregados, e isso considerando apenas os empregados com carteira assinada. Quando a gente fala das pessoas, o contingente de trabalhadores que não têm direitos, aqueles que fazem bicos para sobreviver ou então têm um trabalho temporário, a gente tem uma perda ainda mais brutal desses postos de trabalho. De janeiro até agora, abril, a gente tem 5 milhões de pessoas que perderam os seus empregos, segundo o IBGE. Então a gente também tem aqui agora um cenário de uma tempestade perfeita com um ingrediente a mais, que é a crise política que o governo Bolsonaro tem enfrentado e que tem levado a uma discussão sobre uma ruptura institucional no Brasil. Então, só para enumerar, a gente já inclusive é o país que tem o maior número de mortes por dia, passando até os Estados Unidos. A gente tem o desemprego aumentando bastante, a gente teve mais de 1,5 milhão de pessoas desempregadas do primeiro trimestre para o segundo, isso considerando carteira assinada, e 5 milhões de pessoas que perderam o emprego considerando qualquer tipo de ocupação. A gente tem o Produto Interno Bruto do Brasil que despencou em 0,5% no primeiro trimestre, e lembrando que a gente começou a ter os processos de restrição de pessoas, as quarentenas no Brasil só em março, que é o último mês, o primeiro trimestre. Então, a previsão para o segundo trimestre é desastrosa. O segundo trimestre basicamente não tem atividade econômica. Então a gente tem tudo isso acontecendo combinado com esse cenário de crise política. Não por acaso o presidente Bolsonaro, que gosta desse cenário de acirramento, hoje tweetou reforçando aí esse tweet do Trump, onde diz que manifestações antifascistas serão consideradas por ele como terroristas. A gente tem um cenário de ebulição total no Brasil e é preciso ficar atento a isso. Porque a gente tem, nos próximos dias, ainda essa preocupação toda do presidente Bolsonaro enfrentar o STF. A gente teve tanto o ministro Celso de Mello do STF, que determinou o encaminhamento da notícia crime para a PGR, pedindo a apreensão, busca e apreensão dos celulares do presidente Bolsonaro e do filho dele, Carlos Bolsonaro, quanto o inquérito também das fake news, que é um inquérito que também corre no STF, e que dizem já chegou até o presidente, até o filho dele, o Carlos Bolsonaro, e até o outro filho também, o deputado Eduardo Bolsonaro. Então a gente tem um cenário de conflagração social preocupante no Brasil. Essas manifestações que estão ocorrendo lá fora, elas são ocasionadas por esse cenário de total depressão da atividade econômica. As pessoas estão tristes, elas estão enterrando os seus mortos e elas estão perdendo seus empregos. Então tudo isso faz com que as pessoas fiquem revoltadas. Lembrando que o Brasil já foi muito afetado por esse cenário desses protestos de rua.
Basta lembrar que em 2013, quando teve a primeira onda de grandes protestos, aquilo levou a um cenário de ruptura no Brasil, quando a presidente Dilma, se reelegeu em 2014, foi por uma margem muito apertada. Mesmo assim, o Brasil estava basicamente dividido ao meio. Teve o impeachment da presidente Dilma Rousseff, a gente lembra daquela imagem forte na esplanada dos ministérios, um muro separando manifestantes a favor e contra o governo, e aí a gente teve todo esse processo levando até a eleição do presidente Jair Bolsonaro. Então tudo leva a crer que a tensão política que a gente estava vendo no Brasil tende a aumentar. E se a gente se a gente importar essas manifestações antirracistas dos Estados Unidos, aí sim que a gente vai ter um cenário que pode descambar para uma guerra civil de fato. Lembrando que um grupo de militares, né, publicou uma nota na semana passada dizendo que esse embate entre a STF e Presidência da República poderia levar a uma conflagração social que, em último caso, poderia levar o Brasil a um cenário de guerra civil. A gente não quer isso. Eu costumo lembrar, até de uma forma engraçada, aquela frase icônica da presidente Dilma Rousseff que diz que não importa quem ganhar ou quem perder, ninguém vai ganhar ou vai perder, vai todo mundo perder. É para dizer o seguinte, que esse cenário que a gente está vivendo agora, que é um cenário de endurecimento do governo com relação às manifestações que podem ser contrárias a ele, um cenário de mais gente sendo mandado embora, mais gente perdendo parentes e amigos, esse é um cenário que é uma panela de pressão pronta para explodir. Não interessa a ninguém que exploda. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu queria que você curtisse esse vídeo, se inscrevesse no canal, assinasse aqui, colocasse o sininho aqui para receber as notificações sempre que tiver um vídeo novo, e compartilhe esse vídeo, porque outras pessoas podem também se interessar por esse assunto. O canal E Agora Brasil sempre faz uma análise dos bastidores de Brasília e tenta trazer as notícias da política e da economia que afetam a sua vida, e a gente sempre tenta lançar o nosso olhar para os próximos dias. Os próximos dias, então, só reforçando, tendem a ser de muita tensão no Brasil, e a gente tem que olhar atentamente esses movimentos lá fora, nos Estados Unidos, para ver se isso não chega aqui, tá? É isso aí, o vídeo de hoje foi isso aí, espero você no próximo vídeo. Até logo!